Boa tarde, pessoal. É um prazer tê-los aqui hoje mais uma vez para mais um Forma Amib nosso. E hoje nós temos o prazer de ter conosco aqui colegas de diferentes regiões do país novamente. Para moderar a sessão, nós temos o Dr. Aquiles. Para quem não conhece, o Dr. Aquiles é de Minas Gerais. Ele é nosso colega especialista em medicina intensiva e clínica médica, coordenador médico do Centro de Terapia Intensiva do Hospital Life Center de Belo Horizonte e coordenador da residência de medicina intensiva do mesmo hospital. E instrutor dos cursos aí de infecção e sepse da AMIG. Né? É um prazer ter o Aquiles aqui conosco para a gente participar dessa sessão. E também teremos presente para a primeira apresentação o Dr. Bruno Tomazini, e hoje a gente vai fazer uma sessão que a ideia é a gente falar um pouquinho sobre pneumonias, né? Então a gente vai falar sobre pneumonia comunitária, pneumonia associada à ventilação mecânica. A ordem ficou invertida aí por uma questão de necessidade de horários, tá, pessoal? Então a ideia é que a gente possa discutir um pouco sobre como fazer o diagnóstico, como fazer o tratamento. Para a pneumonia associada à ventilação, talvez discutir um pouquinho aí de profilaxia, né, de prevenção. Então, vai ser um dia muito interessante para a gente, porque são as duas infecções mais comuns, tanto para o paciente que vem da comunidade, quanto para o paciente que desenvolve aí a infecção dentro da unidade de terapia intensiva, tá? Então, para a primeira aula, para falar para a gente sobre pneumonia associada à ventilação mecânica, então, tenho o prazer aí de ter o Bruno Tomazini conosco, colega intensivista e pesquisador do Hospital Sírio-Libanês, também do Instituto de Pesquisa do HCOR e membro do comitê científico da BRICNET. Bruno, é um prazer tê-lo conosco. Então, a palavra aí está com você. Vai ser um prazer a gente poder discutir a respeito. Obrigado, Bezem. Boa tarde a todos. É tremendo prazer poder bater um papo aqui em meia hora, 45 minutos com vocês sobre um tema que eu adoro, apesar que vocês verão que nem tudo que reluz é ouro, minha gente. Então, a ideia é a gente poder falar um pouco sobre pneumonia associada à ventilação mecânica, que eu gosto dessa figurinha aqui nesse slide, que é bem isso, né? O pessoal tem essa piada que lá na Segunda Guerra Mundial, todo mundo fala, pô, meu, os americanos são tão desorganizados que, né, não dá para entender nada do que acontece com eles. De fato, né, se eu não sei o que eu estou fazendo, muito menos meu inimigo. PAV é um pouco isso, gente. PAV, vocês vão ver que é disparado, acho que um dos diagnósticos mais desafiadores, né, de um contexto infeccioso dentro de terapia intensiva, tá? Tem um monte de coisa que atrapalha a gente firmar um diagnóstico de PAV. Então, embora a Anvisa, como eu vou mostrar para vocês, o CDC e diversos outros órgãos, eles têm critérios bem estabelecidos para cada um deles do que é uma pneumonia associada à ventilação mecânica, isso não significa que esses critérios são bons e muito menos do que o Bruno Tomazini acha que é PAV, o Bruno Bezen ou outra pessoa vai achar que é também, tá? Então, basicamente, a gente vai falar um pouco do que é PAV, como a gente trata PAV, como talvez a gente previne PAV, né? Algumas provocações, depois a gente vai ter um tempo bacana para falar, para fazer perguntas e respostas. Então, a pneumonia associada à ventilação mecânica, gente, é uma infecção relacionada à assistência à saúde, tá bom? Que depende do uso de um dispositivo, que é a ventilação mecânica invasiva, tá? Pode ser tumor traqueal ou traqueostomia, né, desde que o paciente esteja conectado no ventilador. E a PAV é de notificação obrigatória pela Anvisa, né? Então, a CCH dos hospitais, né, ou o coordenador de UTI, eventualmente, tem que notificar para a Anvisa suas PAVs, tá? Então, primeira coisa, não existe PAV sem ventilação mecânica. E aí tem algumas coisas que, antes de eu falar dos critérios que definem o que é PAV ou não, que gera muita confusão na gente, tá, pessoal? Que é uma tal de janela da infecção, tá? O que é a janela da infecção? Isso serve para todas as outras infecções relacionadas à assistência à saúde, relacionadas a dispositivos, né? Então, infecção primária de corrente sanguínea associada a catéter, trato urinário associado ao catéter vesical de demora. Janela de infecção é um período de tempo
no qual coisas podem acontecer que eu uso para firmar ou não aquele meu diagnóstico de infecção relacionada à assistência à saúde. O que que isso significa para PAV, por exemplo, tá? PAV, eu vou ter um dia que eu vou suspeitar que meu paciente tem PAV, tá? Ou seja, um dia que eu vou ter ou um exame laboratorial que me fez pensar naquilo, ou uma alteração de exame radiológico, ou sinais e sintomas específicos, né? Por exemplo, pior disfunção traqueal, tá? Esse dia da suspeita, digamos assim, né? Ele serve como uma âncora, por quê? Para eu poder fechar os critérios diagnósticos, né, e chamar aquilo de PAV do ponto de vista da Anvisa, eu tenho que preencher todos esses critérios numa janelinha de ou 3 dias antes ou 3 dias depois daquele sintoma inicial. Então, se você não ver a PAV, eu preciso ter a clínica de piora de secreção, aí tem que ter piora de troca, tem que ter imagem no raio-x, tem que ter, sei lá, leucocitose, cultura, por aí vai. Entendam que no dia que eu tiver suspeita, todas essas outras coisas vão ter que estar dentro dessa janelinha de -3 dias ou mais 3 dias, tá bom? Aqui, claro, tem um exemplo aqui, né? Então, assim, pô, o dia do primeiro sintoma foi dia 7, né? Mas, o raio-x só alterou no dia 9, né? E aí eu tive o resultado da cultura no dia 10. Minha PAV foi no dia 7, né? Isso, mas eu estava dentro desse período de janela de infecção de 7 dias, tá bom? Não serve, por exemplo, eu ter no dia 5 de um piora de secreção traqueal, aí lá no dia 14 não fala, nossa, o raio-x piorou. Era uma PAV, porque no dia 5 de um ele tinha uma piora de secreção cultura positiva e no dia 14 piorou o raio-x. Não, isso não é uma PAV, tá? Porque os critérios saíram de dentro da janela de infecção. Mas, onde que isso gera confusão, pessoal? Quando eu falo de janela de uso de dispositivo. Porque se eu colocar um tubo orotraqueal hoje na minha boca, eu não posso fazer PAV hoje. Então, PAV não tem quem quer, tem quem pode, tá? Então, isso serve para as outras infecções relacionadas à assistência à saúde, associadas a dispositivo. Eu tenho que estar com o uso de dispositivo por mais que 48 horas, para eu poder associar aquele dispositivo a uma infecção. Então, se eu for entubado hoje, quarta-feira, eu, Bruno, só vou poder fazer PAV no sábado. Porque eu conto hoje no sábado não, sexta, desculpa. Hoje é o D1 quarta, D2 quinta, D3 sexta. Tá bom? Então eu preciso dessa janela de tempo. Mas eu posso fazer PAV se eu estava entubado faz uma semana, fui entubado hoje, na hora do almoço, aí à noite vocês chegam no plantão, eu tô lá todo doentão, e vocês veem que eu tenho infiltrado novo, por aí vai. Então, assim, se eu removo o tubo hoje, até amanhã eu posso fazer PAV. E aquilo está associado àquele tubo, tá bom? Essa figurinha, gente, são os critérios definidores de pneumonia associada à ventilação mecânica da Anvisa. Então, assim, eu tenho que ter o tubo para ter PAV, tá? Eu tenho que ter, isso é uma condição sine qua non, uma alteração de imagem radiológica, tá? Então, o que que é importante? Primeiro, eu tenho que ter um exame de imagem do pulmão desse cara. A Anvisa permite que seja raio-x, permite que seja ultrassom, permite que seja tomografia. E aí, alguma coisa tem que acontecer, ou seja, tem que aparecer um novo infiltrado, pacificação, que seja, que eu atribua a uma infecção. Não, Bruno, aquilo ali é uma contusão. Tá bom, então esquece, isso não fecharia o critério, tá bom? Não existe PAV sem esse cara aqui, sem piora, digamos assim, do raio-x, sem uma imagem nova. A gente sabe que a radiografia de tórax, gente, tem uma sensibilidade baixa. Tomografar todo mundo, você vai chamar um monte de atelectasia, talvez de infeccioso, talvez não seja bem por aí. Ultrassom tem coisa bacana que pode ajudar, mas é importante saber assim que se você tem um exame limpo de imagem, PAV você não pode dar o nome. O que não significa que você não vai tratar muitas vezes, tá, gente? Mas, pois bem, se eu tenho tubo dentro da minha janela, se eu tenho piora da imagem, digamos assim, né, uma imagem nova, progressiva, que sugere infiltrado infeccioso, e eu tenho algum sinal sintoma, que pode ser, gente, qualquer coisa de temperatura ou leucócitos do antigo CIRS, né, então temperatura acima de 38, menor de 36, leucopenia e leucocitose, desvio à esquerda, né, ou eles têm essa opção que esse paciente tem mais de 70 anos ou alteração do nível de consciência, tem que ter um desses.
E tem que ter piora de mudança ou característica da secreção traqueal. Então, aumentou a necessidade de aspiração, a secreção passou a virar purulenta, por aí vai, né? E o paciente tem que ter piora de troca gasosa, que seja algo sustentável. Então, não vale ser uma piora de troca porque o paciente estava mais secretivo, aumentei a FI para 100%, só que a FISO foi lá, aspirou e curou o paciente, certo? Pois bem, tudo isso que eu falei até agora tem que acontecer para eu poder chamar aquilo de PAV. E vocês entendem onde a gente começa a ver alguns problemas, porque alguém de vocês pode interpretar um raio-x de um jeito e interpretar de outro. A físio da manhã tem 1 ml de secreção e fala, ai, doutor, super piorou a secreção do paciente. A físio da tarde pode ser que. Então, tem coisas que talvez podem ser um pouco mais subjetivas. Se eu parasse por aqui, meu paciente tivesse absolutamente tudo isso, certo? Ele preenchesse esses critérios que eu fiz até agora. E aí, claro, a gente sabe que na suspeita de um foco infeccioso é apropriado eu coletar uma cultura daquele sítio específica. Não vou entrar em muito detalhe aqui sobre a cultura de trato respiratório em paciente entubado, mas a gente sabe que alguns métodos têm um potencial super grande para contaminação. Eu não tenho que tratar a cultura que muita gente pode ser colonizada e não necessariamente está relacionada a uma PAV, mas vamos lá, coletei minha cultura, ele preencheu os critérios até aqui, a cultura está rolando lá. Posso chamar isso de PAV? Já? Pode. Das infecções relacionadas à assistência à saúde, por exemplo, a Anvisa monitora, a única que você pode chamar de infecção sem uma cultura positiva é a PAV, que a gente chama de PAV clínica, ou não microbiologicamente confirmado, tá? Primário de corrente sanguínea e trato urinário, isso não acontece, por exemplo. Pode ser que a cultura feche negativa e vida que segue. Pode ser que a cultura venha positiva e, claro, tem uma PAV microbiologicamente confirmada, tá? Pois bem, aqui, pessoal, são alguns detalhezinhos que a gente tem dentro do formulário de critério diagnóstico de PAV. Comentei, eu acho, já a maioria, relacionado que o ultrassom agora é contemplado também como exame de imagem. O que é importante a gente ter na cabeça, gente? Cândida não causa PAV. Então, se eu tenho lá, coletei uma cultura, tinha fechado, se eu tenho uma cultura, cresceu uma cândida, Bruno. Não, isso é contaminação. Não é que o paciente fez uma PAV por cândida, tá bom? É uma PAV clínica, não microbiologicamente confirmada. E uma outra coisa que é interessante é o seguinte: se eu fechei todos esses critérios hoje, e aí segunda-feira que vem um outro médico e fala, nossa, mas o paciente piorou o raio-x e tudo mais. É uma nova PAV? Não, não é. Existe um intervalo de tempo para eu falar que o paciente teve duas infecções distintas, que é 14 dias, tá bom? Então, eu não tenho duas PAVs dentro de 14 dias. Eu tenho uma PAV que não se resolveu, tá? Pois bem, PAV, como então vocês já bem entenderam, é treta. Difícil, difícil fechar diagnóstico, tá? A gente tem, por exemplo, revisão sistemática, meta-análise, fala, gente, a, a, tem uma acurácia baixa, que seja usar critérios, Clinical Pulmonary Infection Score, seja médicos vendo raio-x, por aí vai, que já dificultam o diagnóstico da PAV. E aí você vem na vida real, que você acha que vai ter um raio-x filezão no paciente lá no leito, não é filezão raio-x, tem morte de artefato, por aí vai, tá? Então, o que acontece, né? É, a zona cinzenta de dúvida claramente tem importância clínica. E PAV, infecção respiratória em paciente entubado, claramente isso impacta no desfecho daquele cara, tá? Só que hoje tem uma importância, não só no Brasil, mas no mundo, muito grande do ponto de vista de vigilância em saúde. E aí, de fato, existem dúvidas se isso deveria ser assim. Porque vocês já não ouviram, vou ouvir em algum momento da vida, uma história de PAV zero. Porque não existe PAV zero. Mas a gente consegue, vamos falar assim, é, não, acho que isso daqui não é uma imagem nova, não. Então não vou chamar de PAV. O cara vai lá, trata do antibiótico, mas só que ele não chama de PAV para o indicador dele ficar bonito. Ouvi dizer que isso acontece eventualmente em alguns lugares, tá bom? Então tem essa questão de usar isso como uma métrica de vigilância que talvez não seja a melhor coisa do mundo. Mas por que PAV e infecção respiratória é clinicamente importante? Isso aqui são dois trabalhos do nosso grupo, o Bruno estava até
em um deles, que, por exemplo, isso daqui a gente avaliou a mortalidade atribuível à infecção, né? E aqui no caso são várias infecções, mas especificamente sobre PAV, tá? Então, assim, ter uma PAV durante uma internação em UTI aumenta em 30% o risco desse cara morrer. Isso é bem ruim, tá? Fora isso, ter uma PAV, isso aqui é custo de internação em UTI, tá? Ter uma PAV, comparado com não ter uma PAV, aumenta significativamente o custo da internação desse paciente. Então é ruim tanto para o sistema, ruim para quem paga por conta e claramente é ruim para o paciente. Mas é ruim também a longo prazo se a gente pensar nisso daqui. O que que acontece, gente? Isso daqui são dados de um estudo antigo dos Estados Unidos, tá? Que basicamente, lá, isso há 15 anos atrás, mais ou menos, 20, a gente tinha que lá nos Estados Unidos dois antibióticos em terapia intensiva mais prescritos. Eram vancomicina e piracinamb, tá bom? E aqui ele tinha uma definição que era infecção de uso prolongado, de uso de antimicrobiano por tempo prolongado, que era o seguinte: ok, gente, você tem uma suspeita infecciosa, eventualmente você começa a tratar enquanto você continua investigando, certo? Só que chega uma hora que a sua investigação tem que ter ido para um caminho, né? Você tem que ter descartado aquela infecção ou confirmado, né? E lá nos Estados Unidos, o que que o pessoal viu? Que antibiótico prescrito de maneira empírica para os pacientes internados na UTI, gente, 29% de todos os antibióticos empíricos eram por questões de pneumonia associada à ventilação mecânica, tinha 16% que era de pneumonia da comunidade, 14% de outras pneumonias nosocomiais. Então, se for olhar de todos os antibióticos que são prescritos dentro de uma unidade de maneira empírica, mais que a metade deles é para tratar catarro no pulmão. Uma turma daqui era PAV? Ah, provavelmente. Uma turma talvez não era nada. Uma turma talvez era ansiedade. Isso daqui é um asterisco de um dado nosso que a gente está para publicar. Hoje, no Brasil, esse daqui é a turma dos antimicrobianos mais usados. Mero disparado em primeiro lugar. Piperacillina, tazobactam e vanco estão na cola ali. A gente consome muito antimicrobiano e infecção respiratória consome mais ainda. Mas vamos lá. Então, Bruno, eu sei que é difícil diagnosticar. A gente vai entender, como a gente foi falando, que tudo bem, muitas vezes, se você está na dúvida, opta inicialmente por começar um tratamento, mas como a gente vai mostrar isso, a reavaliação desse tratamento, a resposta em alguns dias é super importante, tá? E o que os guidelines falam sobre quanto tempo, aliás, eu trato a PAV, varia um pouco, mas já adianto que todos eles estão desatualizados, que a gente teve, felizmente, nos últimos anos, alguns estudos sobre o tema, principalmente um que chama Regard VAP, que eu vou mostrar para vocês, que mostra que, opa, a gente tem segurança para tratar a PAV por um tempo razoavelmente curto, tá? Então, assim, o guideline americano fala para tratar uma semana, o guideline europeu fala para tratar por 7 a 10 dias, por aí vai, tá bom? Mas, o que que os estudos falam? Esse é um estudo de 2003, um estudo clássico que gerou uma baita lenda, que eu já falo para vocês, que ele pegava só pacientes com PAV microbiologicamente confirmada, tá, gente? 400 pacientes, foi publicado no JAMA, todo mundo ganhava broncoscopia, ele comparou tratar 8 versus 15 dias, tá certo? Não houve diferença em tratar 8 versus 15. E aí, todo mundo já deve ter ouvido essa lenda, os caras foram lá, fizeram um monte de mandracaria, quando olhava para bacilos gram-negativos não fermentadores, ou seja, pseudomonas e acinetobacter, ele falava que talvez era melhor tratar 15 dias, você tinha menos pré-infecção, relapso. E aí surgiu uma lenda que, pseudomonas, a gente tem que tratar 2 semanas, acineto também, tá? Isso aqui claramente era uma análise de um subgrupo que não olhava nada clinicamente significativo para o paciente, tá? Olhava por questão se crescia o bicho de novo na cultura ou não, e vocês vão ver que isso daqui cai por terra, e que hoje a gente trata até por menos tempo, tá? Esse é o grande estudo, eu acho que deu mais confiança ainda, né? Porque eu acho que já era uma coisa que todo mundo vinha sendo mais é, enxuto no tempo de tratamento de PAV, e o Regard VAP foi publicado em 2024, acho que fortalece isso.
Isso bem mundo real, país do Sudeste Asiático, 460 pacientes. E, meu, todo mundo precisa ter uma cultura coletada, claro, você define como coleta, mas eles incluíam pacientes com cultura negativa. Então, tinha PAV microbiologicamente confirmada quanto cultura negativa. 70% foram microbiologicamente confirmados, é algo próximo do que a gente vê no estudo nosso aqui no Brasil, tá? E, basicamente, eles faziam o quê, gente? Então, eles randomizavam o paciente com um grupo usual care, que é o quê? Dá no mínimo 8 dias. Mas se você quiser dar mais tempo, você pode dar mais tempo, tá? E o grupo intervenção, eles chamavam de short course, era o seguinte: você vai dando antibiótico. Você claramente, é importante, você ir reavaliando seu paciente. Se a cultura vem negativa, no D3 você suspende o antibiótico. Se ela está positiva, você pode suspender no D5 se você quiser, mas é obrigatório você suspender no D7, tá? Esse foi um estudo de não inferioridade que mostrou pra gente que é não inferior tratar por um tempo curto, vamos falar em torno de 3 a 7 dias, vamos chamar assim, do que fazer um tratamento usual care por 8 dias, tá bom? Então isso dá paz no coração pra gente. O Regard Vap, né, viu outras coisas também, né? Ele viu que não tem aquela história de que BGM não fermentador pseudomonas e cineto tem que tratar um tempão. Pô, gastei menos antibiótico, não piorei desfecho do paciente. Pô, por que não fazer por curto tempo? Ah, Bruno, mas uma vez eu tive um paciente, um PAV, que eu tratei, meu, deu 7, 8 dias, o cara não melhorava e tudo mais. Como você quer que eu trate esse cara só por uma semana? Gente, isso eu acho que serve para qualquer infecção, tá? Porque hoje a imensa maioria delas, a gente tem evidência para falar que o tempo de tratamento ele pode ser mais curto, tá? É, se deu 7 dias de tratamento, o paciente está piorando, gente, procura outra coisa. Tem algo acontecendo. Se era uma PAV, deu uma semana que o cara não melhorou, gente, será que isso não abscedou? E aí, de fato, né? 7 dias não vai resolver, mas você já não está mais tratando uma PAV, você está tratando um abscesso pulmonar. Será que não é um outro foco infeccioso? Será que não é um derrame pleural complicado, um empiema? Então, é importante a gente ter uma obstinação diagnóstica nesses pacientes que não estão melhorando. Não dá para colocar na ponta, ah, não, é uma PAV que demora mesmo, eu vou tratar 15 dias, que a gente está fazendo coisa errada, tá bom? Pois bem, o que mais que a gente pode pensar? Biomarcador. A gente sabe que procalcitonina ainda não é realidade em todos os centros brasileiros. É um exame que não é barato, mas tem um corpo de literatura crescendo falando que, pô, para PAV, para infecção respiratória, principalmente, né, procalcitonina pode ser uma boa. Pode ser uma boa, tá? Isso daqui é uma meta-análise, mas a gente tem Prorata, que já foi um estudo olhando para infecção em paciente com para uso da procalcitonina, por aí vai. E a grande questão, gente, eu acho, da procalcitonina, eu acho que eu trago aqui no meu próximo slide, tem muito a ver com adapt sepsis, né? Que ele comparou guiar por procalcitonina versus usar proteína C reativa, né, versus usual care. Então já adianto, proteína C reativa, gente, você não tem que usar ela para guiar o seu tempo de tratamento, tá? PCR caiu, isso, aquilo, né? Ela não foi nada diferente do que o Joker. A procalcitonina, de fato, usar a procalcitonina no sentido de um exame de procalcitonina, vou chamar negativo, ou se você, por exemplo, coletou mais com o exame uma queda da procalcitonina mais que 80% do exame inicial, isso te dá, indica que é bem seguro você tirar o antibiótico nesse momento, tá? Qual que é a grande questão da procalcitonina, gente? Quando você pede ela, você tem que estar comprometido a usar o resultado. Então, assim, sei lá, meu paciente internado, estou no D5 de tratamento, aliás, D7, e aí eu falo assim, eu queria saber, eu vou pedir uma procalcitonina. E a procalcitonina vem negativo. Vou chamar negativo assim, menor que o valor de corte do meu hospital. Aí eu falo,
quer saber, meu? Eu vou fechar D10, veio negativo, então, mas vou fechar D10, então, de antibiótico. Aí eu dou mais 3 dias. Tá errado. Ou o que a gente vê assim, o paciente está voando super bem, chega no D7, o cara pede a prostolina, ela não está negativa, né? Ou menor que o limite inferior pro centro. Aí o cara fala, ó, viu, a Procal não está negativa, então vou fazer até D10. Então, assim, a procalcitonina, se você não tiver um comprometimento muito grande com o resultado dela, então antes de você pedir, você vai falar, cara, se essa procalcitonina vier negativa, eu paro o antibiótico desse paciente, não adianta nem pedir. Mas eu acho que o exercício maior para a gente fazer é o seguinte: pô, se eu for já mais restrito na duração de tratamento, conforme os estudos mostram, que é seguro tratar em 5, 7 dias, para que eu preciso pedir a calcitonina local? Não precisa gastar dinheiro, gente. Tira 5, 6 dias, tira um antibiótico e vai ser feliz. Tá bom? Então, isso é algo super importante passar na cabeça de vocês. E só para lembrar todo mundo, procalcitonina não serve para indicar antimicrobiano, gente. Se indica antimicrobiano pela clínica do paciente. Se você suspeita da infecção, né, é, e ou que, mesmo que sua suspeita não seja tão alta, mas se existe uma dúvida sobre uma possível infecção e se a consequência daquilo for algo catastrófico, o paciente está instável hemodinamicamente, gente, dá antibiótico, corre atrás, investiga melhor e depois se avalia. O importante é sempre avaliar, tá bom? O que mais? Esse é um estudo já mais, não é tão novo, mas que eu acho que super traduz a vida real, né? É um estudo que eles olharam o seguinte, o paciente tinha suspeita de um quadro infeccioso respiratório, que a gente chama de PAV possível, tá? E eles davam antibiótico, só que acontecia o quê, meu? Depois de 2, 3 dias o paciente melhorava. Então assim, meu, melhorou, o PIB caiu, a FI caiu, tudo mais, eles tiravam antibiótico, né? Claro que é um estudo, uma análise, um estudo observacional, mas ele viu que isso não impactou em desfecho dos pacientes. E tudo bem, gente, fazer isso na vida real. Eu também tenho dúvida se aquilo é um quadro infeccioso, pulmonar PAV ou não, no paciente entubado. Às vezes faz o raio-x, você fica na dúvida, pô, você não está com tempo de fazer ultrassom, aí você teve uma alteração laboratorial que sugere, tá. Tudo bem, gente, então, ó, meu, vou fazer o seguinte, vou começar a tratar, cortei cultura, pô, vou repetir o ultrassom mais tarde, a hora que eu tiver um tempo, vou repetir o raio-x amanhã, não sei, e vou ganhar mais informações para aí eu definir. Ah, não, pô, tudo se resolveu, o paciente, meu, 2 dias super melhorou, tira o antibiótico, gente, provavelmente isso não era uma PAV, provavelmente isso não era nada, aliás, ou era alguma outra coisa que não PAV, tá bom? Só que qual que é a grande questão, né, gente? Eu tô falando só de tempo de tratamento. Mas eu acho que para as infecções nosocomiais em UTI, e principalmente para as infecções respiratórias PAV, você tem que conhecer a si mesmo, para decidir o antimicrobiano. Ou seja, eu tenho que conhecer minha microbiota local. Não tem como achar que existe uma receita de bolo assim, se o paciente está internado há mais ou menos tanto tempo, se ele tem X ou Y fator de risco para bicho multi-R, eu dou tal e tal, tal antimicrobiano. Você tem que saber como funciona a sua unidade. Isso daqui é de um estudo nosso, mais de 50 UTIs do Brasil, e pra vocês verem, a nossa microbiota é completamente diferente da dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem um monte de Staph aureus dando PAV. Olha onde está a nossa Staph aureus aqui. O que bomba aqui é a Klebsiella, que tem um perfil mega heterogêneo de resistência. A gente tem bastante acineta e pseudomonas, que também é bagunçado, né? Então, a gente conhece que tem unidades que tratam PAV, por exemplo, com ciprofloxacina. O cara pega Staph aureus, mata as pseudomonas dele. Tem gente que dá Bactrim, por exemplo. Tem unidade que tem que dar vancomicina e meropenem, ou amicacina. Então, assim, é importante você entender qual é a microbiota dos seus isolados respiratórios para você decidir seu esquema antimicrobiano. Claro, né, saber há quanto tempo que o paciente está internado, né, assim, com a ventilação mecânica, né, falou que é algo precoce ou tardio, talvez te ajude a guiar um pouco mais, né? Então, quadros mais tardios tendem a ter mais não fermentadoras, né, pseudomonas e por aí vai. Tá? Então, você tem que conhecer a ti mesmo. Então, assim, finalizando o tratamento, o que é importante, pessoal? Obstinação diagnóstica. Não vai chegar ninguém, Deus não vai descer para vocês falar é PAV ou não é. Você vai ter que fuçar e virar o paciente do avesso e muitas vezes você
pode não ter uma conclusão plena, tá? E não tem problema a gente mudar de opinião no meio do caminho, tá? Posso tratar 5 dias, Pablo? Eu acho que dá para tratar muito bem, tá? 5 a 7, eu gosto mais do 5. Mando prender quem usa 7? Não, não mando prender, não. Mas eu gosto mais de quem tenta tratar por menos tempo. Bastante antibiótico é ruim. Só que, gente, assim, tem casos que podem precisar de mais tempo de tratamento. Mas lembra que eu falei, isso não é PAV mais. Isso pode ser que seja alguma outra coisa. E aqui é só um pequeno lembrete, né? Mas eu acho que todo mundo sabe que pneumonia viral nos trata com antimicrobiano. Embora, às vezes, a gente vê isso. Porque são umas provocações, gente, que é algo que eu sinto que aqui no Brasil, tá bom uma palavra forte, mas a gente fala menos do que eu acho que a gente talvez devesse falar. Por exemplo, decontaminação seletiva do trato gastrointestinal. A gente teve há alguns anos o SUDIA-ICU, né, que foi um estudo super grande lá da ANSES olhando para isso. Um esquema brabo de decontaminação seletiva, né? Meu, pasta de colestina, injeta dobra colistina na sonda, dá antibiótico por 4 dias, peso pesado, né? Mais uma meta-análise, inclusive, com os dados do Sudoku, depois mostraram que talvez a decontaminação seletiva, tá, esse próximo slide, pode estar associado a melhor desfecho, inclusive de mortalidade aí nos pacientes. Eu não conheço nenhum centro aqui no Brasil que faz decontaminação seletiva como, entre aspas, manda o figurino. Mas eu acho que é algo interessante a gente discutir, tá? E aqui tem outras duas coisas, né? Esse aqui, esses estudos, esse da esquerda é um estudo antigo do New England, né? Que os caras foram gênios. Eles fizeram o quê, meu? Parada cardíaca, dava lá, drena as coisas, dava uma dose de Clavulim para o paciente. Reduziu o PAV precoce, né? E Prof. VAP viu que para pacientes né, comatosos, ou seja, Glasgow menor ou igual a 12, né, que você entubava e imaginava que fosse ficar mais 48 horas entubado, uma dose de ceftriaxona, e importante ressaltar que é uma dose, está relacionado à redução aí de PAV. Então, isso é algo talvez que vale a pena a gente meditar. No fundo, gente, não é fácil tomar decisão quando tem infecção respiratória. Não é. De um lado, a gente tem, claro, a nossa preocupação com o paciente e tudo mais, só que tudo na vida tem um preço. E eu acho que todo mundo aqui já vivenciou questões de infecções que a gente não tem antimicrobiano que trata e por aí vai. Né? Então, acho que não dá para ser open bar, qualquer espirro e catarro mais amarelado eu trato. É super importante a gente ter um processo mental de diagnóstico, né? E sempre avaliar. É ok também mudar de opinião, tá bom? Pois bem, gente, eu acho que agora a gente pode abrir para questões, né, Bezen? Vamos lá. Tô à disposição. Deixa eu parar o meu compartilhamento. Bom, bom, você passou sobre alguns pontos aí importantes. Eu acho que o Thiago fez uma pergunta, eu já falo sobre traqueobronquite, a gente já responde, tá bom, Thiago? Bruno, eu acho que você trouxe um pouco dos critérios diagnósticos da Anvisa e na prática, sim, na prática a gente tem uma discordância muito grande, né, entre o que é adjudicado de infecção quando a gente avalia pela CCH, que é o critério que vai ser reportado pela Anvisa, e o que a gente identifica na prática. Então, eu acho que na prática a gente não usa tanto o critério da Anvisa, né, Bruno, para a gente fazer essa avaliação clínica. Então, eu É, queria te perguntar assim, você no seu dia a dia, qual que é o trigger inicial que vai te fazer pensar em PAV no dia a dia do paciente aí da UTI? Quais são os critérios, além de piora de secreção, claro que a gente é um critério é, importante, mas o que que vai te pensar aumentar a probabilidade de PAV em relação é. a outras coisas? Essa discussão é importante, né, Bezin? Porque você não, o PAV você está dando nome a um negócio, né? É etéreo. E você precisa de ter muita coisa para dar um nome, né? Eu acho que, para mim, o que ergue uma anteninha é a piora da troca.
que você considera sustentada, tá, gente? Falei assim, o catarro ali sobe e desce FO2. Mas uma piora da troca que se sustenta, tem que dar uma olhada com carinho. Pode ser um monte de outras coisas, pode ser uma baita atelectasia, pode ser um derrame pleural, né? Eu, particularmente, não tenho a ânsia de piora de secreção achar que é um gatilho para PAV. Porque paciente entubado mais 48 horas, piora de secreção é subjetiva, a gente não consegue medir isso de uma maneira, de fato, tão adequada, vai do feeling ali da físio, e muita piora de secreção, talvez não é nada, talvez, a gente vai falar de traqueobronquite, talvez nem traqueobronquite seja, talvez não seja nada, né? Então, piora de troca, piorou troca, eu acho que tem que olhar, vamos atrás de imagem, pode ser uma atelectasia que eu vou para o caminho A, pode ser um derrame pleural que eu vou para o caminho B, pode ser uma imagem raio-x no ultrassom, que seja que fala que sugere infecção, e aí casando outras informações. Tá. Eu não sei, mas só vou tentar retomar. Eu acho que tentar diferenciar um pouquinho para o pessoal no dia a dia, né? A gente diferenciar. Eu vou dar um passo para trás. Digamos assim, o paciente fez febre na UTI, aí alguém falou em algum momento que ele teve uma piora de secreção, mas não, isso não é consistente. E aí a gente vai lá e coleta cultura de secreção, hemocultura e cultura de urina. E aí depois essa cultura de secreção vem positiva, você fez a radiografia não tem imagem, e não tem piora de troca gasosa. Aí como é que a gente pode interpretar essa cultura de secreção positiva no paciente que está lá há 5 dias e tal? Aí isso é uma colonização, né, gente? Eu acho que assim, o Bruno falou um ponto interessante. Na pergunta final dele, a Inês já é morta, né? Você coletou a cultura, vai, a povo vai coçar a cabeça na hora que vê uma cultura positiva, né? Um paciente que não tem clínica nenhuma, cara, não tem piora de troca, cara, não tem imagem, não tem nada. Isso é colonização. Eventualmente pode ser uma traqueobronquite, mas para ter traqueobronquite ele tem que ter critério clínico, cara, tem que ter leucocitose, tem que ter febre e tudo mais. Tem muitos pacientes que nem isso tem. Então, assim, se fosse voltar atrás, o errado foi ter coletado essa cultura. Então, assim, se você suspeita que seu paciente tem infecção, ou complicação dentro da UTI, vai olhar ele, vai examinar, vai. Probabilidade pré-teste, gente. Que na hora que você fosse beira-leito ali, você dar uma olhada, você vê que era a única informação que você tem, digamos assim, piorou a secreção, mas você olha lá, você vê, mas não tem mais nada. Na verdade, você nem cultura você tinha que ter coletado, né? Nem hemo, talvez, dependendo de como fosse, nem uro. Mas talvez era claramente lá um catéter que estava potencialmente infectado e você coletou uma secreção arterial que vai ser tratada. Assim, vai ser tratada, eu tô querendo ser muito. Mas tem uma cultura positiva, gera uma ansiedade em todo mundo para tratar. Então vocês têm que tomar cuidado com essa solicitação indiscriminada de cultura. Né? É importante você ter a suspeita de diagnóstico, você pede direcionado para o seu sítio. Né? Acho que isso é o mais Perfeito. importante. Kili, se quiser abrir a câmera aí, fica à vontade. A gente tem algumas perguntas aqui, mas se você quer perguntar alguma coisa para o Bruno também. Não, eu queria acrescentar uma situação que, assim, é só completando essa questão da solicitação de cultura e não o início de antibiótico, né? Então, assim, paciente internado na UTI, que a gente solicita cultura de vigilância, é paciente que foi transferido de outra unidade para a gente conhecer, né, se ele é colonizado por algum micro-organismo multiresistente. E, assim, para mim, coletor cultura implica em iniciar antibiótico, né? E eu acho que tem uma questão que é a nova disfunção orgânica, né? Se a gente tem uma nova disfunção orgânica associada à febre, a gente sabe que 60% é pneumonia, né? Então, assim, ter um olhar crítico com relação a essa situação. Então, assim, em princípio, o culpado é pulmão, né? O que a gente. Nem sempre, É, 40% é muita coisa, né? E a outra questão é a gente iniciar o antibiótico às 3 horas da manhã e no dia seguinte a gente vai fazer um round e esse paciente melhorou, porque desfez a telectasia, melhorou a troca. E aí a gente suspende o antibiótico e não critica o colega que iniciou com o antibiótico à noite, né? Assim, eu acho que são considerações, são reflexões que assim são do dia a dia para a gente pensar também, sabe? Com perfeito. certeza, eu acho que a É, presença de disfunção orgânica muda um pouco o jogo mesmo. Né? Presença de choque muda completamente o jogo, né? Então, acho que claramente, se na presença da disfunção hemodinâmica, a,
mesmo que a sua suspeita seja bem não grande, você dá antibiótico. Não é que todo É choque isso aí. realmente você vai dar antibiótico, mas talvez ok ser mais liberal mesmo. E como eu falei, ok mudar de opinião. E a gente tem que entender que eu posso mudar de opinião do colega, que o cara que viu num outro momento, não é porque ele viu de noite e eu tô vendo de dia, é porque eu vi depois, eu tenho mais informação. E aí eu consigo solidificar melhor meu caso, né? Então acho que isso também é importante levar em consideração. Eu acho que a gente tem algumas estratégias. Eu acho que o importante, né, Bruno, para pensando em PAV, né, é que a gente tenha uma clínica específica mesmo, né, do paciente da infecção respiratória para a gente coletar a cultura de secreção, porque às vezes a gente faz o famoso screening infeccioso e aí nesse screening a gente, Vai especialmente crescer. cultura de urina e de secreção traqueal, a gente precisa lembrar que uma vez que o paciente foi sondado, foi entubado, ele é um paciente que ele vai colonizar o trato respiratório e o trato urinário ao longo do tempo, né? Então a gente precisa interpretar essa cultura com muita cautela, né? Então, já passo para a senhora, eu só queria responder as perguntas do pessoal aqui, aí a gente já passa para você também. Aí o Thiago, né, ele perguntou assim, então você falou de tracobronquite, né? Então como que o paciente tem clínica de infecção respiratória? Ele tem febre, tem uma piora de secreção consistente ali, não é um caso duvidoso, e aí ele não fecha critério para PAV. Ele não tem uma imagem nova, encaro isso como tracobronquite, se deve ou não tratar com antibiótico. O traqueobronquite, foi uma pergunta legal, Thiago. Assim, traqueobronquite, a Anvisa não tem uma definição clara disso. A definição melhor da literatura é isso, uma piora da secreção associado ao critério de temperatura do leucócitos de Sears. E não fechar, claro, para PAV. Isso se chama de traqueobronquite. Ninguém sabe se tem que tratar, não. Ninguém sabe. A gente está fazendo um estudo para avaliar isso. Tá? Se tudo der certo no ano que vem, tem quase 400 pacientes incluídos, que a gente randomiza dar antibiótico ou não dar. A gente não tem resultado ainda. Eu e o Bezi somos investigadores principais do estudo, a gente acredita que dá para não dar. Mas a pegada é a seguinte, não é que eu não dou antibiótico e viro as costas, não, não. Mas eu tenho que continuar cuidando do paciente. Tanto que eu preciso ter uma conduta de observação clínica, uma conduta expectante, né? Ok se não tratar, mas eu fico de olho no paciente. A recomendação do regional americano é, de fato, não tratar. Ah, Bruno, dá para mandar prender quem trata? Não, não dá. Mas, gente, se por algum motivo você opta tratar, dá para tratar curto, provavelmente, né? Então, um curso mais curto. Se paga, dá para tratar 5 dias, tá com bronquite, talvez menos. Perfeito. Eu acho que é só a recomendação da diretriz americana, né, Bruno? É uma sugestão que não se deve tratar de rotina. Essa que é a recomendação, né? A tracobronquite associada à ventilação mecânica. Mas, Thiago, é muito difícil diferenciar na prática. Então, como o próprio Aquiles falou assim, o paciente tem disfunção orgânica, ou, claro, o paciente que tem suspeita de choque séptico, esse, com certeza, são os pacientes que você vai acabar tratando. Agora, aquele paciente que só tem piora de secreção, não tem piora de tiroidite gasosa, não tem imagem, aí você tem duas opções. Ou você trata e reavalia em 72 horas com o resultado da cultura, e talvez você trata só por 3 dias, isso é uma opção. Ou você aguarda, observa clinicamente, tem pacientes que vão melhorar independente de tratamento, tá? Isso a gente tem observado muito nesse estudo que a gente está conduzindo aí. Então, o não tratar, ele é mais difícil porque a gente tem que ficar mais próximo do paciente. É muito mais fácil você coletar a cultura, dar um antibiótico, aí você se sente seguro, assim, que já está, entre aspas, tratado. Mas o que a gente tem que lembrar é que sempre que eu administro antimicrobiano na UTI, eu estou usando para aquele paciente, mas eu estou fazendo uma pressão seletiva na microbiota da minha unidade, né? Então a gente precisa ponderar um pouquinho, né, o uso quando a gente está nesse dia a dia. Então, E outra só pergunta para aqui, Bruno, essa daqui. complementar, Bruno, só para complementar, e você, a hora que você decide tratar, você estigmatizou o paciente com aquele diagnóstico. Porque aí tudo virou aquela infecção. E às vezes ele estava infartando, Isso é tendo um um. TEP, sendo um foco abdominal Exatamente. fechado que eu não fui atrás. Então, assim, é, obstinação diagnóstica é importante. Não fazer o. Esse é um tipo de viés cognitivo, né, que é o fechamento prematuro. É você dizer que é infecção respiratória e você fecha esse diagnóstico e você perde outros nesse contexto, né? Bruno, rapidinho, antibiótico inalatório. Tem, Alguma atualização? tem um estudo do New England, né, de 2 anos atrás, um estudo francês, que usava a mica inalatória para todo mundo, olhando para todo mundo assim, né, no estudo, para o grupo de intervenção olhando para a PAV.
Saiu no New England, pô, super legal, pô, a gente queria muito publicar no New England também. Desfecho primário de estudo era PAV. E mostrou que reduz PAV. Só que qual que é a grande crítica desse estudo? Nesse estudo só considerou PAV microbiologicamente confirmada. O Uhum. que claramente a antibiótico terapia inalatória faz é reduzir colonização de via aérea. Então, você dá antibiótico inalatório, você isola menos micro-organismos. Mas, pô, a gente sabe que 40%, 30, 40% das PAVs não vem com cultura positiva. E é PAV, por causa do método, o que seja. Eles não levaram em consideração isso, né? Fora algumas outras pitadas, né? Um device específico para nebulizar, não é a inalação que a gente faz de Berotec Atrovente da vida. Não, tem um device específico, ultrassônico, tudo mais. Então, não é tão simples assim, né? E É. provavelmente a sensação nossa é que isso age mais como uma força seletiva para descolonizar o cara, mais uma vez expondo antimicrobiano, né? É, mas que acho que não dá para Na aplicar prática, assim. acho que a gente teve uma época que fizeram alguns trabalhos, né, sobre isso, acho que a gente usou É, mais e voltou a cair um pouquinho o uso. Mas eu acho que é uma estratégia terapêutica válida, mas não é algo E tem que tem algumas recomendação hoje, nenhuma populações, diretriz, né? e às vezes é isso. Às vezes pô, tem um cara de POC que está entubado há bastante tempo, fez, e você não consegue tirar o cara porque ele tem 1 tonelada de secreção. Provavelmente o antibiótico inflamatório vai reduzir a secreção desse cara. Então talvez é uma escolha menos pior do que o antibiótico EV, né? Acho que dá para avaliar em casos específicos. Bruno, última pergunta para a gente poder ir para a doutora Denise. É, como diferenciar uma PAV de uma pneumonia não resolvida? Eu não entendi muito. Ele perguntou assim, em É, relação ao esquema antibiótico inicial. Eu acho que talvez seja assim, como que eu diferencio se o paciente não está evoluindo bem porque eu errei o antimicrobiano versus... talvez seja eu esse o acho que é um pouco raciocínio. por esse caminho. Então, porque uma vez você tem a diagnóstico de PAV, se as coisas não acontecem instantaneamente, você tem que ter um esquema empírico antimicrobiano, né? E aí esse cara, por exemplo, não está melhorando ou está piorando, vem a dúvida, estou acertando ou estou errando, né? É, o que responde isso é cultura. O que responde isso é exame de microbiologia, né? Embora seja algo fácil de falar, a gente sabe que a realidade de muito lugar é demorar 1 semana, 8 dias para ter o resultado da cultura. Na minha opinião, assim, se você, embora você não tenha aquele resultado da microbiologia daquele seu paciente, mas se você conhece a microbiota da sua unidade e você consegue, você tem seu esquema empírico embasado no que acontece na sua unidade, isso me dá tranquilidade de falar, meu, a chance de você estar acertando é grande, não seria minha maior preocupação do cara que não está melhorando, eu achar que o antibiótico não está cobrindo aquilo, né? Claro que quem vai resolver isso é o resultado da cultura de chegar. Eu, particularmente, não escalonaria o meu antibiótico, uma vez que eu soubesse que o meu esquema empírico é baseado na microbiota. O que é diferente de, por exemplo, hoje é o meu primeiro plantão numa UTI aleatória, que eu não tenho a mínima ideia do antimicrobiano que está dando e tem essa dúvida, meu, eu vou dar, sei lá, piperacina, tazobactam. E aí o cara não melhora e eu não tenho informação de microbiota, aí talvez faça sentido pensar, né? Pô, será que o cara já está internado há mais tempo, já tem fator de risco para ter bicho multiéreo, o cara internado há 8 dias, será que filtração de tazobactam está funcionando, né? Perfeito. Então, Eu acho que na tô por prática aí esse pensando. raciocínio, né, Bruno, é quando a gente não consegue fazer Na microbiologia. o quando a gente não tem microbiologia local, né? Aí acaba. O que que é muito ruim, né, gente? É quando a gente começa assim, eu fiz alguma coisa, aí dá vancomycin, aí deu 2 dias não melhorou, associa mero, mais 2 dias não melhorou, associa colistina, por exemplo. Então, Não, isso o não. ideal é que a gente, quando inicia o tratamento, a gente se baseie já no esquema da unidade e que a gente tenha uma probabilidade de acerto aí de acima de 80 a 90%. Mas para isso a gente precisa ter essa informação. Então é essencial que isso seja feito rotineiramente na unidade para ter microbiologia local, e aí você aumenta a probabilidade de acertar, e quando o paciente não vai bem, você vai buscar outras coisas. É claro que existe ainda essa possibilidade, mas aí você tem que se basear no risco do paciente. Não, o paciente está internado há 2 semanas, ele já é colonizado por uma bactéria multiresistente, ele já foi exposto a antibiótico antes, é uma infecção que está se apresentando com choque séptico. Então, aí dependendo do risco do paciente, eu elenquei aqui para vocês 4 fatores de risco que são descritos na diretriz, que eu mandei no chat aqui para vocês,
e aí você vai ser um pouco mais agressivo no tratamento. Então, a gente não deve fazer sempre o mesmo tratamento necessariamente, né? Então, a gente pode levar isso aí em prática também. Bruno, eu acho que dá para discutir muita coisa. A gente ainda vai falar de pneumonia mais com a doutora Denise, então acho que a gente termina por aqui e eu vou chamar. Doutora Denise, quer comentar algo também sobre PAV? Com certeza, eu fiquei aqui me coçando, porque PAV é um assunto que eu estudo bastante também. Eu só queria dar uma provocada no Bruno, no sentido que ele falou demais de antibiótico. Até quando ele falou de prevenção, ele só falou de antibiótico. E eu, como eu sou uma intensivista, pneumologista, que trabalha no hospital de infectologia, eu não aguento mais, eu deixo para os infectologistas o antibiótico, eles têm fé demais nisso, que não resolve todo o paciente, né? E eu sempre gosto de, quando falo de PAV, lembrar para as pessoas que um dos problemas da mortalidade atribuída na PAV ser essa dúvida, que varia de 1% a 90%, né, uma coisa totalmente aleatória, é porque a gente não consegue separar essa mortalidade atribuída do tempo da ventilação. E o que de fato faz diferença é você estubar o paciente, entendeu? Para não ter PAV é preciso estubar, Sim. precisa ventilar bem o seu paciente, precisa de um TRE diário, uma busca ativa, e isso faz toda a diferença na PAV. E eu acho importante, como a gente está na terapia intensiva, eu sou da ventilação mecânica, então puxo a brasa para essa sardinha sempre, né? Então, é importante prevenir PAV, e isso passa por usar bem uma VNI na pneumonia, um KNAF, fazer essa estratégia de sedar menos, né? Um ABCDF completo, de botar todo mundo ali para engajar um doente que se mobiliza mais. Então, eu senti um pouquinho de falta dessa conversa aí na PAV, que eu acho que é muito importante. Tá. Com certeza. Bom, eu vou passar a palavra para o doutor Aquiles. Aquiles, se quiser dar continuidade aí, chama a doutora Denise. Ô, Bruno, você vai apresentar a Denise para a gente? Posso apresentar, posso apresentar. Bom, pessoal, para quem não conhece, a doutora Denise é nossa colega, ela tem, assim, tem várias prerrogativas aí, né, doutora Denise? Mas ela é colega intensivista, é pneumologista também. A doutora Denise, ela é doutora em pneumologia pela FMUSP e médica do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, que é o que está aqui no currículo, doutora Denise. Mas eu tenho certeza que tem mais coisas aí que a gente deveria falar sobre a sua apresentação. Mas ela vai falar um pouquinho para a gente, então, sobre pneumonia comunitária, e é um prazer tê-la conosco hoje aqui também, viu, doutora Denise? Muito obrigado por poder participar aqui conosco. Eu Obrigada, queria Bruno. completar só uma coisa. Eu queria completar só uma coisa, porque a Denise é uma colega dos cursos de sepsi e de infecções. E eu, assim, topei muito moderar, porque eu vi que a Denise ia apresentar, né? E a gente tem muitas ideias em comum, né? Então, a gente tem conversado bastante sobre os temas, né? Então, assim, é uma alegria estar aqui para moderar a apresentação da Denise. Para Um mim abraço. também. Muito bom. Bom, gente, boa noite. Eu queria agradecer aqui o convite, né, para participar dessa sessão, que eu acho que fico muito feliz de estar tendo contato com a galera, eh, os novos intensivistas, né, que é uma geração que a gente precisa estar junto e aprender com eles também, né, porque esse mundo tão moderno de tantas coisas diferentes, a gente fica meio, às vezes, o contato com o aluno sempre é um aprendizado a mais. Então, quero que vocês perguntem o que vocês quiserem. Pneumonia comunitária grave é uma doença que não está diminuindo, né? Na verdade, a infecção respiratória ainda é a principal causa de morte infecciosa que a gente tem no planeta, né? E é, de longe, a infecção que mais leva o paciente à UTI, além de ser a principal causa do choque séptico e da síndrome da angústia respiratória aguda aqui no Brasil e no mundo, na verdade. Isso é uma coisa bem global. Quando a gente olha os dados do DataSUS, e os dados de 2020 e 2021 até são meio contaminados pela Covid, mas a gente percebe que realmente os extremos de vida é que tem mais pneumonia, né? As crianças e os velhinhos. Mas quando a gente fala da mortalidade,
claramente, quem morre muito é o paciente idoso. Isso cada vez mais aparece de uma forma muito importante, assim. Então, a longevidade humana vem aumentando e parece que tem que ter uma pneumonia para acabar com a vida da pessoa. Mas claramente, eu fico feliz de mostrar como a mortalidade infantil reduziu muito, né? Isso se deve principalmente à vacinação. A partir do momento em que entra, além da vacina do hemófilos, a vacina pneumocócica, tudo isso mudou, né, o perfil não só da pneumonia, mas da meningite, de outras doenças, para quem, como eu, tem muitos anos de formado e viu, né, como é que isso era diferente. É uma alegria ver que a gente consegue realmente não ter mais a mortalidade infantil que tinha por infecção, mas ainda no idoso isso persiste e a gente ainda tem uma certa falha na nossa vacinação pneumocócica, que não está disponível no SUS para todo mundo. Alguns estados e cidades já deram essa vacina, né, para o idoso na grade regulamentar, mas ainda falta em muitos lugares, ela ainda é dada mais para institucionalizado, então é uma coisa importante. Eu vou tentar mostrar para vocês vários dados nacionais, eu acho isso bem legal, quer dizer, esses dados que eu mostrei eram no DataSUS, mas aqui é um trabalho de um amigo meu, Rodolfo Espinosa, que tentou estudar os preditores de mortalidade hospitalar das pneumonias que eram admitidas na UTI, né? E o interessante é que, além do óbvio ululante, né, isso é no Rio de Janeiro, 800 pneumonias, além da ventilação mecânica, da AIDS e desnutrição e o paciente idoso e do choque séptico, que isso claramente é marcador de morte, o atraso em conseguir entrar na UTI foi uma das coisas que aumentou muito o risco de morrer, né? E isso é importante porque a gente tem que ter essa ideia na cabeça que a gente tem que se preocupar num paciente que chega numa emergência, numa UPA hipoxêmico, que ele precisa ter acesso a um cuidado, né, de terapia intensiva que faz a diferença na mortalidade, né? Então, isso é uma coisa que às vezes a gente fica achando que no privado até o pessoal interna demais, qualquer pneumonia vai parar na UTI, mas de fato você ser rápido e ter acesso rápido a um cuidado intensivo faz diferença na mortalidade. E a etiologia da pneumonia, apesar de a gente continuar aprendendo, outro dia, dando aula, eu perguntei aos alunos o que eles aprenderam sobre etiologia de pneumonia, eles continuam ensinando que o pneumococo é o principal germe na pneumonia. Isso já não é verdade há algum tempo. Então, esse estudo do EPI, que já completou 10 anos, é um estudo que o CDC americano fez em pneumonias que tinham que internar em hospitais, em vários hospitais americanos, e esse estudo detectou que a principal causa de pneumonia era vírus, né, em pacientes internados. E também havia co-infecção vírus-bactéria. E o mais impressionante desse estudo, que tinha um recurso do CDC para fazer diagnóstico, é que 62% das pneumonias não se detectou o patógeno, não se descobriu a etiologia. Então, se o Bruno estava falando agora da PAV, que a gente realmente trata a PAV sem saber, sem cultura positiva, né? Aqui na pneumonia comunitária isso é mais frequente ainda, você trata a pneumonia sem cultura positiva. Nesse estudo do EPIC, o primeiro colocado era o rinovírus. Na época, isso foi muito discutido, se era verdade que o rinovírus fazia pneumonia. Depois a gente foi descobrindo que o rinovírus é super comum e isso foi replicado mundo afora, na China, no Brasil, em vários lugares. Mas o influenza era segundo colocado e o pneumococo era terceiro colocado. Depois ainda havia um monte de vírus, né? Um metapneumo, um vírus sincicial, parainfluenza, o coronavírus aqui é antes da pandemia, então um coronavírus que nem era Covid ainda. Muito vírus causando pneumonia. E aqui, só para mostrar, um estudo parecido feito no Hospital das Clínicas da USP mostrou exatamente que o principal é vírus, 42% dos pacientes tinham vírus, e a bactéria principal continuava sendo o pneumococo, mas o rinovírus era novamente o número 1, o mais isolado. O segundo colocado, a influenza. Então, o mesmo que se achou nos americanos, tem um trabalho chinês que acha exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem um mundo globalizado que não é tão diferente assim a etiologia das pneumonias. Na pneumonia mais grave, que vai para a UTI, especialmente na presença de choque, sepse grave, né, choque séptico,
aí a bactéria acaba predominando um pouco. Esse estudo na Coreia foi só paciente na UTI mesmo, e não era só o internado. E vocês veem que a bactéria até perde um pouco para o vírus também, mas quando vai etiologia por etiologia, aqui sim o pneumococo é o número 1. O pneumococo faz um choque séptico grave, faz um quadro grave, e os bacilos gram-negativos também podem fazer pneumonias bem graves, e aqui o rinovírus ficou de terceiro colocado quando a gente estava falando do paciente crítico, né? Nem todos ventilados, mas muitos em ventilação mecânica, muda um pouquinho o perfil na UTI, e principalmente a parte hemodinâmica, o choque, chama atenção mais, como a bactéria faz isso mais do que o vírus. O quadro clínico é o diagnóstico de pneumonia, né? Tanto na PAV quanto aqui na PAC. Então, febre, tosse, dor torácica, dispneia, calafrio, prostração, o doente abatido. É muito importante lembrar do idoso, já que ele é o que mais morre, né? E também o que tem mais pneumonia, é que, em muitos casos, a febre pode estar ausente no paciente idoso e a confusão mental pode ser a primeira manifestação. Geralmente, confusão mental em velhinho, acima de 80 anos, muitas vezes a própria família já fica pensando, será que ele está ficando demenciado, etc. Mas isso, sendo uma coisa súbita, tem que ser muito valorizado. É um sinal muito importante de infecção. E também o aumento da frequência respiratória, que é um sinal muito sensível, né? Você chama a atenção logo o paciente mais taquipneico e alteração mental. Aí, bom, se a gente estivesse falando numa aula de sepsis, a gente falar do quicksilver, né? Porque é o que chama mais atenção. Mas mesmo no paciente que ainda não tem sepse, isso é um marcador, claro, de infecção pulmonar. Então, a clínica, eu já mencionei, e aí a gente confirma com a imagem, né, que pode ser a radiografia, a tomografia ou ultrassom, o laboratório que nos ajuda com os marcadores de infecção, né? Então, o hemograma, a proteína C, procalcitonina, gasometria bioquímica para avaliar a disfunção orgânica e as culturas. Além das culturas, a cultura de Scarra é uma cultura difícil, não disponível em muitos locais, mas a gente tem antígenos urinários, a gente tem testes moleculares para identificar vírus, né? E até sorologias que podem ser usadas. O score CURB, eu gosto dele porque ele é realmente mnemônico, né? Ele é um que você não precisa consultar o cérebro acessório, o nosso celular, para calcular um CURB, né? Mentalmente, você lembrando, né, do doente e 2 pontos de CURB já seria indicação de internar no hospital, né? Então, ter confusão, ter ureia alta, ter frequência respiratória alta, ter APA baixa, né? E a idade maior do que 65 anos, o CURB 65. Ele não é um definidor de internação na UTI, na verdade, né? Ele só define que o doente tem um potencial de gravidade que mereça ficar internado. E os critérios para internar uma pneumonia na UTI, eu não considero eles muito adequados, na verdade. Os critérios maiores é o óbvio ululante, o paciente está entubado, chocado, tem que estar na UTI. Mas os critérios menores, se vocês olharem em detalhe, eles estão basicamente falando aqui de critérios de disfunção orgânica, né? Além do infiltrado multilobar, paciente com alteração de leucopenia, trombocitopenia, hipotermia, né? Então, o SCOR-SOFA e o QUICK-SOFA são marcadores de sepsis que podem ajudar a gente a triar o paciente que precisa ir para a UTI. E quando você tem que internar o doente, tem algumas outras coisas que a gente tem que pensar também, né? Principalmente quem é esse doente, né? Se eu estou falando que o idoso é o principal, que doenças outras esse idoso tem, né? E se elas estão ou não descompensadas, faz toda a diferença. Então, a oxigenação também, claramente, o doente está hipoxêmico, eu tenho que saber qual era a condição basal dele, se ele já era um DPOC, que já tinha uma saturação limítrofe, ou se ele era absolutamente normal, né? Mas isso realmente é um marcador de gravidade para eu internar meu paciente. E alguns fatores mais subjetivos, tipo sociais, cognitivos, o paciente que não tem família, que mora sozinho, que não consegue se medicar, isso acaba sendo um julgamento clínico importante para a gente decidir internar a pneumonia, né? Mas voltando um pouquinho para a imagem, o raio-x, ele é muito simples e mostra a maior parte das pneumonias. Ele pode ser um raio-x normal,
principalmente se for precoce demais. Então, uma pneumonia, às vezes, muito agressiva, como um pneumococo, se você pegar nas primeiras horas o doente, né, ele acabou de começar a ter febre, calafrio, aí já foi correndo no pronto-socorro, pode ser um raio-x normal, a imagem é sempre atrasada, assim como ela é atrasada para melhorar. O doente melhora muito da pneumonia e continua com aquela imagem lá por algum tempo. Então, muitas vezes, o médico errou, mandou para casa uma pneumonia, mas naquele primeiro momento fez até um raio-x que parecia normal. É possível isso. A outra situação que eu vejo bastante por lidar muito com o paciente HIV é a pneumocistose, que é um infiltrado vidro fosco tênue, que no raio-x parece muitas vezes normal mesmo. E outra coisa importante é o neutropênico. Agora que a gente tem cada vez mais paciente oncológico, né, que circula e pode parar na emergência, o neutropênico pode fazer a pneumonia sem imagem nenhuma, né? O ultrassom, ele é muito bom, na verdade, na terapia intensiva, né? Cada vez mais se torna uma ferramenta do nosso dia a dia e tem uma sensibilidade e especificidade para ver os microabscessos da consolidação, que é essa imagem aqui de baixo, de forma muito clara. E é livre de radiação, é beira-leito, né? O grande problema do ultrassom, principalmente na porta da emergência, é que você, primeiro, nem sempre está disponível, né? No primeiro atendimento do doente, e ele exige uma curva de aprendizado, né? A pessoa precisa saber. E além de ter a curva de aprendizado, é preciso também ter um registro e um laudo desse ultrassom, que isso é uma coisa meio precária ainda, né? O pessoal faz muito ultrassom, mas aonde que está essa informação? Quem que viu? Onde é que está registrado, né? Isso, do ponto de vista legal e da documentação, é um problema ainda no uso do ultrassom. A tomografia é sempre a melhor imagem do pulmão, mas ela nem sempre é necessária, tá? Então, você vai ter algumas pneumonias que você não vai ver no raio-x e vai ver na tomo, que é como é o caso aqui dessa pneumonia escondidinha atrás do coração. Mas não é que todo paciente com pneumonia obrigatoriamente tenha que ir para a tomografia, a menos que você tenha um diagnóstico diferencial para fazer, né? Mas ela não é imprescindível a tomografia. A gente gosta da tomografia porque a imagem fica muito mais bacana, dá mais informação, mas ela não é necessária para tratar a pneumonia. Falando da microbiologia, na verdade, a gente tem, eu já mencionei, da dificuldade da cultura de escarro. Quem tem cultura de escarro, isso é disponível em alguns hospitais que têm uma pneumologia forte, até porque o paciente crônico pulmonar é importante a gente conhecer até a colonização desse pulmão, né? Os locais que cuidam de criança com fibrose cística, é muito comum ter a cultura de escarro, mas ela tem que ser uma amostra adequada, então tem que primeiro ser analisado se tem polimorfo nuclear naquele escarro, se tem muita célula epitelial, aquilo já não é um escarro bom. É uma cultura quantitativa que só é valorizada acima de 10 a sexta, né? Mas é claro, se você tiver disponível, deve coletar esse escarro. Já o aspirado traqueal, e quando o doente está entubado, a broncoscopia é, obviamente, o exame ideal para você tentar achar a etiologia, né? Mas também ninguém vai broncoscopar qualquer pneumonia, né? O tratamento, na maioria das vezes, vai ser empírico. Lembrando que se você tiver com o paciente entubado, o aspirado traqueal tem um cutoff maior, né, de 10 a quinta, do que o lavado broncoalveolar, que é 10 a quarta, e por isso mesmo uma sensibilidade um pouco diferente, que muitas vezes explica aquela discrepância da PAV com cultura negativa, né? A hemocultura, ainda mais em sepsis, sempre tem que ser colhida, e tem uma positividade baixa, de 10 a 20%, mas em muitos lugares eu vejo as pessoas informando que ela é baixíssima, que nunca viu uma hemocultura positiva em pneumonia, mas colhe muito pouco sangue. Para você ter uma positividade realmente boa na hemocultura, na pneumonia, o mínimo são 40 ml de sangue que você tem que colher em hemocultura, né? Então, são 20 ml, 2 amostras cada uma com 20 ml. Aí você começa a ter uma positividade maior, com 60 ml é um pouco maior ainda. Então, o volume de sangue faz diferença. E a cultura do líquido pleural é fortemente recomendada, todo derrame pleural que seja grande o suficiente para ser puncionado, óbvio, né? Eu chamo a atenção aqui que o ultrassom frequentemente superestima o derrame, né? Então, eu já vi muita gente botar o ultrassom e falar, é um derrame moderado, e você vai olhar, nem aparece no raio-x, né? O derrame, para aparecer no raio-x, ele tem 300 ml já. Então,
no ultrassom você vê qualquer 10 ml de derrame pleural, você vê muito fácil, mas nem sempre, por você estar vendo no ultrassom, você deve puncionar, porque às vezes essa punção nem é tão segura assim. Mas um derrame pleural, claramente, que é visível no raio-x, nem se discute, deve ser puncionado até para descartar o empiema, para avaliar se tem germe ali, né? Os antígenos são cada vez mais disponíveis e são muito interessantes porque, do ponto de vista de um doente mais grave, você consegue, se fizer um diagnóstico preciso, realmente dar uma descalonada no seu antibiótico, ter um tratamento mais seguro, menor chance de evento adverso, né? Então, especialmente o antígeno urinário para pneumococo e para legionela, é uma coisa que não é cara, embora não seja tão disponível, mas é muito rápido. E se você tem certeza que tem um pneumococo, por mais grave que o seu doente tenha, você consegue ter tranquilidade de manter ele com beta-lactâmico apenas, né? A legionela é realmente o único pneumonia atípica que faz um quadro muito grave. Por isso que, realmente, descartada a legionela, a gente fica até mais tranquilo de não precisar também do macrolídeo, que eu vou falar daqui a pouco uma coisa contra isso, mas, de qualquer maneira, eu chamo sempre a atenção que a legionela é a única pneumonia comunitária realmente que pode ser tão grave quanto um pneumococo, né? E algumas coisas mais raras, você tem testes rápidos, esses testes rápidos podem ser feitos num aspirado pulmonar, num escarro e até num suave nasal, que tem uma boa correlação. Quando a gente começa a falar de vírus, o vírus, a gente consegue ter uma correspondência entre um suave nasal e um lavado broncoalveolar até que bem razoável, né? Então, colher suave nasal é importante, doente que não está entubado ainda, para detectar. Aqui é uma propaganda da Fiocruz, que tem produzido para o SUS um teste rápido de Covid mais influenza A e B, que é o mínimo que você pode ter, né? Já pensando nesse doente que está internando com uma SRAG, com uma hipoxemia, você saber isso. E cada vez mais a gente entra em contato com essas tecnologias novas. Os painéis moleculares para patógeno respiratório são cada vez mais propagandeados, divulgados e disponíveis, principalmente no mercado mais privado. E é muito rápido, né? Você faz um PCR multiplex, em 1 hora você tem um resultado. É uma coisa que é bastante confortável, né? Você fica podendo isolar a etiologia, é muito interessante isso. E eles têm sensibilidade, especificidade alta, sim, tanto no lavado broncoalveolar quanto num escarro, num expectorado do paciente. E alguns desses kits são até mais utilizados para paciente que já internado, com PAV, pacientes que têm infecção nosocomial, porque, inclusive, eles já te informam sobre genes de resistência, sobre se é KPC, se é SBL, né? Te dão muitas bactérias, te dão os vírus simultaneamente. Mas ainda a gente está numa curva de aprendizado sobre isso, para dizer se a gente precisa mesmo, se isso vai fazer uma diferença no desfecho do nosso paciente, conhecer essa etiologia precisa e rápida, né? Porque até agora o que a gente tem são trabalhos, isso é um trabalho recente que eu botei aqui só para mencionar, desse ano, um efeito de metagenômica em pacientes com pneumonia comunitária na UTI, que conseguiu mostrar que havia uma melhora clínica mais rápida, definida por uma escala, né, de sintoma respiratório, 10 dias no grupo metagenômica versus 13 dias na microbiologia, mas não havia nenhum outro desfecho duro, importante, que tenha sido mudado realmente por essa metagenômica. Então, o doente não morreu menos, não ficou menos tempo na UTI, não ficou menos ventilado. Então, assim, a gente fica com coisas, às vezes, muito caras e muito complexas, com uma informação que você ainda tem que ter um prazo para avaliar, né? Então, do ponto de vista de painel molecular para patógeno respiratório, ainda mais na infecção comunitária, em que a gente tem muito mais tranquilidade, obviamente, de iniciar um tratamento empírico, a gente tem muitos estudos demonstrando que isso é factível, que é viável, que pode ter algum impacto clínico, mas quase nada de estudo realmente demonstrando mudanças de desfechos maiores que são importantes para nós, né? Não estou falando nem só de mortalidade. Mortalidade é um desfecho muito difícil de mudar, mas ventilação, tempo de UTI, nada disso
ainda sofre impacto disso aí. E voltando para o nosso paciente que a gente tem que tratar, que eu já falei que o que mais causa pneumonia que tem que internar é vírus, e mesmo na UTI tem bastante vírus, dá para eu deixar um paciente sem antibiótico? Então, isso aqui é quase uma provocação para vocês, que recomendo que leiam essa revisão de pneumonia comunitária do New England de 2023, em que fica claro que se o doente tem que internar com pneumonia, você vai dar antibiótico. E depois que você der antibiótico, se você rapidamente tiver um retorno, vamos supor que você tivesse até esse super kit de biologia molecular te informando que só tem vírus. Ainda assim, não foi isolado nenhuma bactéria. Isso rapidamente, né, para você poder tomar essa decisão rápida. Ele já tomou a primeira dose do antibiótico. Aí vem depois de já não ter isolado nenhuma bactéria e só ter vírus, vem a pergunta: como é que é o raio-x? Se o raio-x estiver infiltrado alveolar, consolidação lobar, você tem que deixar com antibiótico, a recomendação da revisão do New England. Lembrando que a imensa maioria das pneumonias por influenza e por Covid, na época da Covid grave, tinham sim infiltrado alveolar, tinham até broncograma aéreo, né? Então, então todo mundo continuaria com antibiótico, mesmo tendo lá confirmado o Covid, né? Além disso, ele manda você considerar se tem leucocitose, se tem proteína C, se tem procalcitonina alta, ele também deixa com antibiótico. Lembrando que proteína C era muito alta na Covid, né? Na influenza também, até a Procal pode ser alta. E, finalmente, se o doente não piorou nas 48 horas depois da admissão, ele deixa sem antibiótico, pode parar o antibiótico. Mas lembrando que, geralmente, o doente que não melhora com 48 horas é o vírus, porque ele não melhora porque você não tem o que tratar, você não tem muito pouco antiviral para dar para o paciente, né? Então, isso é meio que uma pegadinha, a gente acaba dando antibiótico para todo mundo, sim, mas você tem que ter pelo menos o bom senso de suspender, né? Suspender com 7 dias qualquer pneumonia comunitária, podendo também ser tratado por 5 dias, isso é uma coisa meio polêmica, né? Números mágicos, você gosta múltiplos de 10 ou de 7, né? Mas, basicamente, o esquema empírico que a gente faz no paciente, seja ele na enfermaria ou na UTI, na verdade, isso não muda muito. O que você tem que levar em conta quando o paciente está grave, você vai fazer, se ele não tiver nenhum risco definido para pseudomonas ou para Staphylococcus, você vai fazer um beta-lactâmico mais um macrolídeo. Poderia também ser um beta-lactâmico mais uma fluoroquinolona. Quando existe um risco de pseudomonas ou de MRSA, você vai acrescentar aí, ou vai trocar para pipitazo, cefepime, meropenem e acrescentar a vancomycin para o estáfilo. Como é que eu defino esse risco? Na verdade, esse risco ou o doente já identificou isso, né? O doente que você já conhece, ou que tem um SWAB, ou qualquer coisa que está identificado isso no trato respiratório, ou um doente que esteve internado e fez uso de antibiótico parenteral há menos de 90 dias. E o terceiro colocado, principalmente em relação a pseudomonas, a doença estrutural pulmonar é muito importante para você ter que cobrir pseudomonas. Eu brinco que todo DPOC tem uma pseudomonas para chamar de sua, e se ele faz uma pneumonia realmente grave, você tem que considerar e cobrir. Não tem muito o que discutir, porque é muito comum a colonização por pseudomonas. E o macrolídeo é obrigatório? Então, eu sempre costumava dizer que se você tem certeza que não é legionela, você nem precisa usar macrolídeo. Mas agora, recentemente, tem uma galera. Há algum tempo a gente usa na pneumologia o macrolídeo como imunomodulador, né? Seria alguma coisa que poderia melhorar a imunidade do paciente, os pacientes que ficam fazendo muita descompensação, seja do DPOC ou até da sinusite crônica. Mas na pneumonia grave, na pneumonia comunitária, recentemente um trabalho grego que foi feito em 18 hospitais na Grécia comparou você fazer só o beta-lactâmico, ele chamou de usual care, ou era ceftriaxona, ou era amoxiclavulanato na pneumonia comunitária, ou acrescentar aí o macrolídeo claritromicina, que era dado inclusive por via oral, inicialmente. E esses pacientes, foram 278 pacientes
comparados com placebo, né? Ou era Claret ou era placebo. Avaliou-se um desfecho composto no 4º dia de internação, se havia redução do sintoma respiratório, queda de pelo menos 30% do SOFA. A todos os pacientes tinham sepse, era pneumonia com sepse, porque tinha todo mundo SOFA maior que 2, e também Procal maior que 0,25. Então, no D4, quem usou o macrolídeo, 68% tinha conseguido reduzir sintoma respiratório, queda de 30% do SOFA e queda de 80% da Procal, que era o desfecho composto que ele analisou. Esse estudo tem, inclusive, depois um subestudo de análise subgrupo, mostrando que 100 pacientes usaram corticoide também, que é uma outra coisa que a gente usa na pneumonia, e ainda assim o efeito em quem não usou corticoide se mantinha, claro, como favorável a usar a claritromicina, e que havia até um efeito da claritromicina evitar a ocorrência de nova sepse, né? Então, é como se realmente tivesse alguma coisa na esfera imunológica favorável. Mas é um estudo único, isolado, vai ter que ser repetido, replicado, confirmado. Tomara que o NIH abrace a causa, queira fazer para a gente poder acreditar um pouco mais nisso, porque ainda é uma informação isolada. Mas chama atenção porque a gente já sabe que o macrolídeo tem essa propriedade mesmo imunomoduladora. E o oseltamivir? Eu uso sempre que você achar que é influenza, deve usar, né? Deve indagar se está vacinado ou não, mas mesmo vacinado, a vacina não protege 100%, geralmente protege da forma grave, né? Pelo menos, mas não vacinados, especialmente gestantes, idosos, crianças, população indígena, pacientes com muita comorbidade, todos esses têm risco alto para influenza e você deve tratar, idealmente, iniciando nas primeiras 48 horas do sintoma, mas também, mesmo que tenha mais de 48 horas de sintoma, o benefício é menor, mas há quem diga que tenha benefício, e é uma droga mais ou menos segura para ser usado, o oseltamivir deve ser usado. E o corticoide? O corticoide voltou a ficar bem na moda para pneumonia, inclusive tem uma meta-análise nova que eu não coloquei na aula aí, mas saiu, acho que semana passada, depois do trabalho grande francês, que eu vou mostrar no próximo slide, entrar nessas meta-análises, o benefício do corticoide ficou bem consistente em pacientes com pneumonia comunitária. Esse benefício, inclusive, impactando mortalidade, impactando ocorrência de SARA, né? Em vários estudos comparados com placebo, tá? O estudo mais recente e importante foi esse estudo francês, em que ele incluiu 800 pacientes com pneumonia sem choque séptico. Então, ninguém estava chocado para precisar de corticoide por choque. Eram todos pacientes com pneumonia, sem instabilidade hemodinâmica, que foram randomizados para hidrocortisona numa dose parecida com a do choque séptico, né, 50 miligramas de 6,6, ou placebo. E o que ele obteve de resultado é que realmente o paciente com corticoide saiu mais rápido da UTI, usou muito menos vasopressor, quer dizer, eles não estavam chocados, mas ele chocou muito menos na evolução dessa pneumonia. E, além de tudo, precisou muito menos ser intubado, né? Então, isso foi uma coisa de grande impacto. A ventilação mecânica sempre tem um impacto muito grande na mortalidade. Então, você ter realmente alguma intervenção que possa reduzir o risco de ser intubado é uma coisa importante. E, a partir daí, então, isso acabou ficando como uma recomendação, até nos últimos guidelines, tanto da Surviving Sepsis Campaign, quanto guidelines de pneumonia comunitária, que você, em pacientes com pneumonia grave, você deve fazer corticoide independente de ter choque séptico ou não, independente de ser vírus ou não. Porque na COVID a gente teve o estudo inicial que mostrou o benefício, até foi usado dexametasona no estudo inglês, mas, na verdade, esse estudo francês, por exemplo, tinha muita pneumonia bacteriana. É difícil ter certeza do que é mais importante, né? É claro que a gente sabe que o corticoide é um grande anti-inflamatório para o pulmão. E continuou havendo a recomendação de que, se tiver um choque séptico refratário, também você vai usar corticoide para reduzir o tempo de hipotensão, mesmo que não creia que possa reduzir mortalidade, isso está indicado.
Agora, voltando a falar um pouquinho da terapia intensiva, né, em si, né, o cuidado que eu posso ter com esse meu doente, na UTI, eu devo usar VNI, KNAF na PAC? Então, sempre houve um certo temor de uso da ventilação não invasiva no paciente com insuficiência respiratória hipoxêmica, onde a gente fica muito preocupado de atrasar uma intubação. Mas, graças à pandemia, a gente acabou ganhando uma larga experiência. Na pandemia, onde faltava, inclusive, ventilador, a gente usou muita VNI e muito KNAF em insuficiência respiratória hipoxêmica, e fica claro que alguns pacientes vão, sim, evitar a intubação com isso, e deve ser usado, sempre com cuidado para evitar que exista o que a gente chama da PSILI, né, que é a Self-Inflicted Lung Injury, o doente fazer tanta força para respirar que vai, não tem a vire do ventilador, mas ele próprio vai fazendo uma lesão no pulmão. E isso deve ser monitorado, seja com esforço acentuado no paciente com KNAF ou com volume corrente alto na VNI, que é um marcador de gravidade, pior prognóstico do paciente que faz VNI e fica com volume corrente muito alto. Se deve ter muita atenção nisso. Mas, de qualquer forma, é isso. Suporte ventilatório não invasivo pode ser usado, sim, tem sido cada vez mais usado. A VNI é a primeira linha de tratamento se você tiver um DPOC ou um cardiopata com pneumonia, né? Porque aí a indicação da VNI já vem pela doença de base, não precisa ter a pneumonia, mas você deve sim, porque nesse caso se mistura a insuficiência respiratória da doença de base com a insuficiência respiratória da pneumonia, e você deve sim tentar usar a ventilação não invasiva. O KNAF pode sempre auxiliar na insuficiência respiratória hipoxêmica. A VNI com capacete maior PIP foi o que acabou dando mais certo na COVID mesmo, porque isso te permitia poder fazer um pouco mais de pressão positiva, né? E sempre com a ideia de que você tem que identificar precoce falha do suporte não invasivo para não retardar a intubação. E fazer ventilação protetora é fundamental. Então, mesmo na VNI, você tem que ter atenção ao volume corrente, especialmente, né? Por isso que sempre o ideal é fazer VNI no ventilador invasivo da UTI com monitorização das curvas do volume corrente, para você evitar que o paciente faça um volume corrente alto. Em geral, a gente usa pressões baixas nessa não invasiva, e uma fração inspirada de oxigênio muito elevada na KNAF também é o principal marcador da falha, né? O doente, se não sai dos 100, 90% de KNAF, esse doente vai falhar e às vezes é mais seguro você entubar precocemente. Aqui, para valorizar meu amigo Bruno Bessen, que está aqui para discutir com a gente, um trabalho deles publicado em octogenários, então só pacientes muito idosos que internavam com pneumonia, o que acontecia se você fosse tentar fazer VNI nesses pacientes, né? Então, alguns pacientes foram intubados direto, mas o grupo, 63% dos que chegaram, ficou na VNI, e 88% conseguiu sucesso nas primeiras 24 horas, né? O grupo que teve falência da VNI nessas primeiras 24 horas morreu igual ao que tinha sido entubado direto, e o doente que conseguiu se manter fora da VNI morreu menos. A mortalidade sempre alta, porque aos 80 anos a mortalidade sempre é alta, mas mostrando como é factível, como é viável, né? Lembrando que nessa população mais idosa, frequentemente já existem decisões de limitação de recurso da própria pessoa que não quer ser entubada, né? Então, alguns trabalhos em cuidado paliativo com não invasivo aconteceram já há muitos anos atrás, exatamente nessas pessoas que não querem ser entubadas, então, mas aceitavam fazer VNI. E já se mostrou como em muitas dessas situações, em pacientes não só idosos, mas com câncer, com outras patologias, a pessoa consegue, às vezes, sair daquele episódio agudo, sobreviver daquele episódio agudo, usando ventilação não invasiva. E se o meu paciente precisar ser entubado e ventilado? Tem alguma ventilação específica para pneumonia? Não, gente. Não existe nenhuma forma de ventilar específica para pneumonia, sendo recomendado tudo o que se usa como ventilação protetora, tanto para SARA quanto para sepse, né? Eu sempre falo que a ventilação protetora ela deve ser usada mesmo no doente que ainda não tem SARA, porque ela evita SARA, né? Então, volume corrente baixo, platô baixo, driving pressure baixa, deve ser usado sempre. E aqui, novamente, valorizando um trabalho brasileiro,
o estudo Estamina, né, que foi o primeiro autor é o Israel Maia, lá de Florianópolis, a BRICNET, todo mundo, uma galera do Brasil que fez esse trabalho, tentou novamente achar se fazia diferença você fazer uma estratégia de ventilação com titulação de PIP, né, sem recrutamento, mas com titulação de PIP, tentando achar o PIP para menor driving pressure, versus fazer a PIP table do ArdNet, escolher o PIP pela tabela, PIP FO2, e não foi nada diferente um grupo do outro. O estudo teve alguns problemas, porque ele começou e foi atropelado um pouco pela pandemia, depois conseguiu completar, mas teve uma dificuldade de chegar num N de recrutamento máximo, mas ainda assim chegou à conclusão que a gente já viu em várias outras coisas, de que, de fato, provavelmente não faz tanta diferença essa escolha da PIP, como a gente vem vendo, se você fizer tudo direitinho desde o início, né? Não der volume demais para o seu paciente, fizer tudo cuidadosamente, a escolha da PIP acaba sendo, não é o X da questão. E quando falha, né? Então, se o doente realmente não melhorou, 48 de 72 horas, piorando, eu tenho que pensar primeiro que eu posso estar com o diagnóstico errado. Então, isso é muito importante, né? Ter certeza que você não confundiu TEP com pneumonia, que o paciente não tem um câncer ali escondido, que tem alguma coisa, né? Aí, nesses casos, realmente, a tomografia, a imagem melhorada pode, às vezes, trazer uma surpresa, né? O paciente pode estar complicando, então tem que ter certeza que ele não está fazendo um empiema, que ele não está fazendo alguma complicação de disfunção orgânica que está piorando, né? Outras disfunções orgânicas. O antibiótico incorreto, esse não é o mais frequente, né? Não é a primeira coisa a ser pensada, né? Muitas vezes, exatamente nessa população idosa cheia de comorbidade, eu tenho que fazer uma análise cautelosa e cuidadosa do meu doente. E ainda posso pensar se o doente pode ter febre relacionada a antibiótico, que não é comum, né? É mais quando eu estou usando vancomicina, outros antibióticos, mas até isso é uma possibilidade a ser levantada. E só para finalizar, a pneumonia sendo a principal causa do choque séptico e a principal causa da SARA, principal causa da ventilação mecânica nos pacientes na UTI, né? Ela corre um risco muito alto de que o doente possa sair dessa internação com sequela, né? E cada vez mais a gente tem essa preocupação de que os pacientes, 33% dos ventilados, 50% do choque séptico, ou com mais de 7 dias da UTI, saem com alterações físicas, cognitivas e psíquicas e demoram muito a voltar para a vida que eles tinham antes, após sair da terapia intensiva. E a prevenção disso começa na UTI, com bons cuidados, né? Com o protocolo ABCDF, né? Cuidando da analgesia, cuidando da ventilação, cuidando do delírio, cuidando da família. Tudo isso é parte da estratégia que a gente tem que ter da boa terapia intensiva para que esse doente muito grave possa sair menos sequelado da UTI. Acho que era isso para vocês. Muito obrigada. Estou aberto para as questões aí. Vamos ver se o Aquiles vai moderar. Ficou difícil, né, de moderar depois dessa apresentação da Denise, né? Foi super completa. E eu tenho algumas questões assim só para acrescentar, né, que você falou, mas eu acho que é importante da gente frisar a importância da gente fazer um painel viral mínimo, né, de um paciente que interna com uma síndrome respiratória aguda, né, uma infecção de vias aéreas na UTI. E além dessa questão de painel viral, foi uma discussão que a gente teve no meu serviço outro dia. São os casos que são atípicos e que a gente fica perplexo com a apresentação do caso, né? E aí eu queria colocar uma questão que é de fazer um isolamento precoce desse perfil de paciente que a gente não sabe realmente o que ele tem, né? Para a gente lembrar que a gente está exposto a uma nova epidemia e que muitas vezes a gente vai se deparar com coisas que são desconhecidas. Então, assim, cuidado com o isolamento é importante até que a gente tenha, né, uma definição melhor de qual que é o patógeno causador dessa síndrome respiratória. Tem uma coisa que me incomoda muito também com relação à guideline, preconizar o uso de antibióticos específicos.
E nesses últimos guidelines, a gente vê a preconização do uso de amsulbactam como beta-lactâmico de escolha, né? E assim, eu acho que a gente tem que ter um cuidado com essas drogas que são específicas para outros micro-organismos que seriam de reserva, né? Para outras infecções no futuro, né? No Eu queria que hospital só pode você... usar para Acinetobacter. Pois No meu é, hospital, e está num amsulbactam guideline, jamais. né? Não. A amsulbactam é uma indicação equivocada, na verdade, né, para você fazer isso. É, Eu mesmo, o amoxicilvanato, eu também não acho que seja a melhor droga para pneumonia. Eu prefiro ainda até as cefalosporinas, né, para usar na pneumonia comunitária. Existe uma grande discussão sobre o MIC, inclusive o MIC do pneumococo ainda é um MIC na maioria das amostras coletadas, bem razoável. A gente está tendo um pouquinho de pneumococo resistente nas amostras de meningite, mas se você usar o N que está sendo isolado nos boletins do Adolfo Lutz mesmo, o N é tão pouca pneumonia que a vacinação conseguiu reduzir, tão pouca meningite pneumocócica, mas ali no perfil da meningite pneumocócica já tem um Nzinho de resistência um pouquinho mais importante, né? A ceftriaxona mesmo, né? Que é a droga que a gente costuma ter de escolha, né? sim. Então, isso uma coisa que eu acho que tem que ter vigilância. Graças a Deus a gente tem. Tem vigilância, o Adolfo Lutz publica um boletim coleta no país inteiro para poder olhar isso, se a gente tem pneumococo resistente ou não, né? E, por enquanto, não existe nenhuma recomendação de alarme para dizer que tem que mudar o antibiótico. Tem uma outra consideração que, assim, são duas assertivas que você falou que eu acho que se reúnem numa consideração única, que é com relação à admissão precoce na UTI de um paciente que tem uma disfunção respiratória, né? Isso implica num melhor desfecho. Então, assim, acho que a gente tem que ter uma sensibilidade mais alta para admitir esses pacientes. E somando a isso, né, se a gente pensa numa estratégia não invasiva de suporte ventilatório, o melhor local para esse paciente ficar é num ambiente que ele seja monitorado continuadamente, porque, enfim, a principal complicação que a gente tem, né, é o atraso da intubação. E o melhor lugar para esse paciente ficar é no ambiente de terapia intensiva. Assim, só para considerar, reunir essas duas assertivas aí que você aplicou aí na sua apresentação. Não, com certeza. Eu acho, inclusive, que, embora não tenha literatura própria nisso, a nossa tendência atual é usar o suporte não invasivo, inclusive combinado o KNAF com a AVNI, porque a AVNI não consegue ficar contínua, né? Então, o doente às vezes cansa. E aí, pensando nesse doente que é idoso, que tem comorbidade que já indicaria um AVNI, mas que ao mesmo tempo está hipoxêmico, faz todo um sentido você poder. E cada vez mais os equipamentos vêm chegando com a possibilidade de você fazer no mesmo ventilador o KNAF, a AVNI e depois a invasiva, né? Então, acho que seria o melhor esquema e o doente ficar monitorado, porque é isso. Vai fazer VNI, tem que olhar o volume corrente como é que tá. Não pode deixar o doente fazendo volume corrente alto pra caramba, que ele vai se ferrar, né? Isso a gente já tem dados de literatura sobre isso, né? Eu vou deixar o Bruno falar aí, que ele levantou a mãozinha ali. O que você quer? Eu ia comentar um pouquinho, a gente falou muito sobre NAPAV, né, sobre o antimicrobiano, mas aqui no Brasil a gente tem notado um aumento grande do uso de cobertura anti-pseudomonas para pneumonia comunitária mesmo. Quando a gente vai ver recomendação assim, quando a gente vê os patógenos mais frequentes, ela acaba passando longe aí, né? E os gram-negativos que tem, quando tem, são gram-negativos de comunidade. Então, queria só que a senhora comentasse um pouquinho em que cenário faria sentido a gente ter essa cobertura anti-pseudomonas ou não, para ir ali um pouquinho aí do ceftriaxone e do macrolídeo, ou da amoxicilina clavanato, né, e do macrolídeo, que alguns, eu sei que no sul o pessoal usa bastante, né, no Rio Grande do Sul, é uma opção também, mas as diretrizes, pelo menos norte-americanas, recomendam não seguir dessa forma. Então, eu queria ouvir sua opinião em que cenário faz sentido, porque o que a gente vê muito assim, às vezes o paciente é uma pneumonia grave, começou com ceftriaxone claro, 48 horas depois não melhorou, daí o pessoal, vou dar meropenem, por exemplo, uma pneumonia comunitária. E aí queria ouvir sua opinião, quanto que isso faz sentido ou não, e como que a gente deve raciocinar nesse cenário.
Eu acho que não faz nenhum sentido, né? A pneumonia grave, um pneumococo, quem já viu muita pneumonia pneumocócica, 48 horas depois o dente pode estar quadrado pra caramba, ventilado, em diálise, pode ter um choque horrível. E não vai ser o antibiótico que vai ser o culpado disso, né? Talvez o atraso no início do antibiótico, sim, mas trocar o antibiótico a essa altura não é o que vai fazer a diferença. Mas realmente a Pseudomonas, a gente sabe que ela não é um bicho tão virulento, exatamente por isso ela não aparece como uma causa importante na pneumonia grave, na maioria das séries de pneumonia em terapia intensiva, o que você vê mais é a enterobactéria mesmo, né? Não a não fermentadora. E a única situação que eu acho que a gente acaba achando mesmo que tem que cobrir é o pneumopata crônico, que é isso que eu falei, o paciente com bronquiectasia, o paciente DPOC que tem muito bronquítico, ele é muito comum ele ter uma pseudomonas para chamar de sua, que mora ali no pulmão dele. E nessa situação, na hora que ele descompensa, às vezes essa bactéria que não é tão virulenta, né, que está lá colonizando, pode se aproveitar daquele momento, né? E aí a gente acaba tendo que cobrir. Eu acho que o pneumopata, doença estrutural pulmonar, é o que tem mais pseudomonas. O estáfilo já é mais complicado ainda. A gente realmente não tem MRSA, nem estáfilo mesmo áureos na pneumonia, né? Se você olhar nas séries, não é o mais comum, mas ele aparece lá no final da fila. E aí eu acho que, além do doente que já é diabético, que já tem MARSA colonizado, desses doentes que você já sabe que tem problema ali, né, ou que tem muita lesão cutânea, que você já fica preocupado para cobrir, a imagem também às vezes te ajuda, né, que a gente vê pouco atualmente, mas de vez em quando você vê, até com Camarsa eu já vi pessoa jovem chegar com uma pneumonia que você olha aquele buraqueiro no pulmão, você vê o estáfilo ali, né, você tem essa... Então, essa coisa da imagem também pode te ajudar na hora da cobertura do estáfilo e esses doentes colonizados crônicos, doentes diabéticos, já cheios de lesão cutânea, que você acaba tendo que se preocupar mesmo. Perfeito, obrigado. Não sei se você tem alguma pergunta a mais, mas eu acho que a gente estourou um pouquinho aqui o tempo e acho que a gente pode ir finalizando. Tudo bem, não? Claro. Bom, então, queria aproveitar aqui e agradecer a presença do Bruno, do Aquiles e do doutora Denise. Foi um prazer tê-los aqui hoje no nosso Fome Amib. A gente tem, lembrando aí que a gente tem a nossa programação semanal. Para se inscrever, é só entrar lá no site da Amib, no banner. Toda semana a gente tem o banner lá para vocês se inscreverem. Tá bom, pessoal? A gente vai ter programação, só para vocês saberem, até a segunda semana de dezembro, tá? Do Fome Amib, e a gente só vai pular na semana do Congresso Brasileiro, tá bom? É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Foi um prazer tê-los aqui conosco hoje. Até a Obrigado, próxima. Bruno. Prazer. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.